Então é muito importante nós termos essa clareza e escrevermos mesmo ao longo do dia: olha, ótimo, eu fiz isto, eu consegui isto, foi uma micro vitória para mim, deixa-me anotar. Porquê? Porque senão nós chegamos aqui à segunda-feira e parece que nos varreu tudo da mente, não nos lembramos das pequenas micro vitórias que tivemos ao longo da semana e que empilhadas vai nos trazer num determinado resultado. E às vezes nós achamos que as coisas são obra do acaso e nada é obra do acaso. É sempre um empilhamento de situações que fizeram com que tu chegasse a este determinado lugar. Este fim de semana estava lá na palestra Seja Nala e uma aluna ou uma participante disse-me: Isabel, como é que tu conseguiste chegar até aqui? Como é que tu sempre foste assim? Conseguiste abrir a câmara e falar? E eu, espera aí só um bocadinho, eu fui-lhe mostrar um vídeo que tem no YouTube, quando nós começámos a fazer as partilhas, e fomos colocados quase como lançados então para falarmos, expormos e ensinarmos sobre algo. E eu mostrei à pessoa e realmente ela viu uma diferença absurda. E nós muitas vezes não temos isso documentado. Então achamos que realmente nós olhamos para alguém e vimos, opá, aquela pessoa, imaginem, vocês veem o Tiago Rocha a falar e caramba, pá, é algo que é muito prazeroso ouvi-la falar. Mas nem sempre foi assim. Então, lembrem-se sempre os minutos, o tempo de, que vocês aplicam em determinada coisa vai fazer com que vocês se tornem especialistas nela mesmo. Ok? Vocês já sabiam disto, mas é importante sempre relembrar. E quero também que vocês apontem o que foi mais desafiador para vocês. Porquê? Porque à medida que vocês vêm trazendo esse olhar sobre aquilo que está a ser mais desafiador para vocês, por exemplo, ontem o Ricardo partilhou uma situação e imediatamente a mim foi o gatilho para eu fazer o que tinha que fazer. Porquê? Porque eu já ia procrastinar, pura e simplesmente. Embora tenha uma evolução constante, nós estamos a toda a hora, o nosso cérebro é um malandro do caraças, ele a toda a hora está a tentar nos sabotar, arranjar uma desculpa. Então, se nós estamos numa comunidade que nos impulsiona, nós vamos efetivamente nos tornarmos muito melhor do que quando estamos sozinhos. E hoje, dia 15, nós temos aqui a disciplina de lermos os provérbios todos os dias. E hoje o capítulo, o versículo 15 é bastante extenso, tem 20 versículos, não vamos lê-lo aqui todo, mas só para vos trazer aqui um olhar deste capítulo 15, que fala sobre a importância da humildade, o valor da vida íntegra. E eu convido-vos a lerem e relerem, porque de facto ele é bastante profundo, este capítulo. Ele fala sobre a comunicação, como é que nós conseguimos ter ou devemos ter uma comunicação apaziguadora, que não traz conflitos, que evita a raiva e que usamos palavras que alimentam e não que destroem, ok? Que alimentam de forma positiva. E o que é que nós, ao estarmos constantemente irados, constantemente a estarmos envolvidos em discussões, no caos, o que é que isso interfere no nosso dia a dia? E depois ele fala também sobre a importância da humildade, de nós, apesar de sabermos sobre algo, nós nos colocarmos à disposição de ouvir o outro até ao fim. Não sei se acontece convosco, mas comigo acontecia muitas vezes de eu ouvir os meus colegas, colaboradores, a dizerem determinada coisa e eu já completava a frase. Eu nem esperava que eles terminassem, porque eu já sabia o que é que eles iam falar e eu já completava a frase. E isso é um mau hábito que muitas vezes não deixamos que a pessoa que está connosco
exponha a sua própria vulnerabilidade, às vezes, em expor uma determinada ideia, porque nós estamos com pressa, porque nós já sabemos o que é que a pessoa vai falar. E isso faz com que muitas vezes nós sejamos egoístas em relação ao outro que está à nossa beira. Mas nós achamos que estamos a ajudá-lo. E bem pelo contrário, podemos não estar. Então este versículo, este Provérbios 15 fala muito sobre essa importância de nós sermos humildes e que a verdadeira sabedoria anda de mãos dadas com a humildade. Ok? E depois fala também sobre a valorização das relações em vez do luxo. Ter pouco, com paz de espírito e amor, é infinitamente melhor do que grandes riquezas acompanhadas de ódio e inquietação. Ok? Então é importante que nós não vamos dizer que não queremos viver no luxo, ok? Não vamos dizer isso. Mas também não vamos colocar o facto de eu ter um iPhone, o facto de eu ter coisas boas que nos impeça de nós podermos ser, por exemplo, menos humildes para com o outro. Tínhamos essa abordagem, esse olhar. E depois fala também sobre a onisciência de Deus. Todas as nossas ações e corações estão abertos diante de Deus, que se agrada da justiça e da oração dos retos. Então eu convido-vos a lerem esta etapa da nossa jornada aqui dos Provérbios. Hoje é dia 15, lemos o versículo 15 e percebemos que, de facto, existe aqui muita sabedoria neste livro, nesta obra que Salomão nos deixou e que eu diria que é basicamente a base da nossa vida, se nós efetivamente soubermos interpretar o livro de Salomão. Então, meus queridos, espero que tenha feito sentido para vocês este pequeno resumo do dia de hoje, mas não impede que vocês o leiam e releiam, como eu já frisei. Então, sem mais demoras, eu quero que vocês recebam com muito carinho o convidado de hoje, o nosso querido Laurentino Silva. Acredito que vocês já o conhecem, não é? De outras viagens. Ele também é mentorado Nexus. E tem sido uma mais-valia acompanhar também a jornada dele, a evolução dele. Tem-se posicionado como filho amado a todos os níveis e então hoje quero que vocês efetivamente o recebam com muito carinho, muita atenção para aquilo que ele vai partilhar convosco, a sabedoria que ele vai partilhar convosco. Gratidão, Laurentino. Dá-me cá um beijinho. Bora lá, Deixa-me então. só dar um beijinho à mulher, que ela estava a dizer Bora. assim, escondida, adeus de longe. Bom Não dia. deixes passar a oportunidade. Oi, Claro, Marta. a vida é mesmo assim. É isso Bom dia mesmo. a todos. Obrigado, Isabel, pela possibilidade de poder transbordar aqui no grupo que te acompanha. Já conheço algumas caras, outras ainda não. Aqui o Ricardo já não vinha há algum tempo. Eu sei que tens acompanhado algum do meu trabalho e eu agradeço as postagens que tens feito, porque de alguma forma dá-nos também o feedback de que as coisas estão a ter repercussão. E eu começaria por onde a Isabel praticamente terminou, que é os provérbios. Eu, na palestra que faço dos Códigos do Feijão, e ficam todos convidados no dia 11 de julho em Lisboa a estar presentes, digo sempre e uso muito a Bíblia, porque, na minha opinião, a Bíblia é um livro de conselhos, toda ela, e muito mais os provérbios. E uma das partes que eu costumo falar é dar-vos o exemplo. Toda a gente conhece o Steve Jobs, toda a gente, e eu, pela imagem que a Isabel me mandou, portanto, acho que este mês é modelar Steve Jobs, ou pelo menos algumas das coisas boas, porque ele também tinha coisas más. Parece-me que é ele, não é? Pela foto, Isabel. É ele? Ok. Steve Jobs, Elon Musk e outros. A pergunta é: se estes senhores
escrevessem um livro sobre... bom dia, Priscila. Se estes senhores escrevessem um livro sobre como ter sucesso, a pergunta que eu deixo a todos nós é: será que nós o líamos com interesse? Porque, por exemplo, o Elon Musk hoje é o homem mais rico do mundo. Será que se ele escrevesse sobre conhecimento, sobre como adquiriu a sua riqueza, será que nós colocaríamos importância naquilo que ele diz? Levantem só a mão os que podem, quem está a conduzir, não larguem o volante. Ana, não largues o volante. Mas provavelmente daríamos essa importância, não é? Daríamos muita importância. Porquê? Porque ele tem resultados, não é? E aquilo que eu vos vou dizer, não sei se toda a gente conhece o rei Salomão ou não. Também levantei a minha só para... Foi a pessoa que escreveu Provérbios. E só para vocês terem uma noção, este senhor é só 5 a 10 vezes, se transformássemos toda a riqueza que ele teve. Ele foi rei de Israel, ele era filho de Davi, que também era rei de Israel, e passou-lhe o seu reinado. Se juntássemos nos dias de hoje a riqueza que ele adquiriu durante a sua vida, ele era 5 a 10 vezes mais rico do que Elon Musk hoje. Ok? Isto é só para vocês terem uma noção daquilo que está disponível para nós, dos conselhos que ele deixou escritos, de como ter uma vida melhor, de como ter uma vida mais próspera, de como cometer menos erros na nossa vida. Foi só este senhor que é 5 a 10 vezes mais, só que isto foi há algum tempo, não é? E nós olhamos agora para o Elon Musk. Olhamos para o senhor da SpaceX, do Tesla e dos robôs, que nem sei como é que aquilo se chama agora, que tem lá uns nomes esquisitos, mas nós olhamos para isto agora. Mas este senhor que nos deixou os tais provérbios do dia, conforme a Isabel dizia, e que eu já fiz, já li o meu, já li o capítulo 15 de hoje, e a Isabel tocou nestes pontos, mas eu gostava de vos ler só os 2 últimos versículos, que é: quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa. Ora, disciplina, posicionamento, decisão, que foi a aula que eu dei imediatamente antes desta, são coisas primordiais na nossa vida. Eu sei que a ideia hoje é posicionamento, eu tenho uma noção do que é que vocês estariam a falar, mas isto tudo se encaixa, tudo isto se encaixa umas coisas nas outras, porque sem umas não conseguimos fazer as outras. E, portanto, quando nós desprezamos, quando nós recusamos a disciplina, estamos a desprezar a nossa própria pessoa. Vejam que ele deixou isto escrito, que é o 32, portanto é o penúltimo. E depois, mas quem compreende a repreensão adquire muito mais entendimento. O que é que aqui é a repreensão? É quando alguém nos diz: segue por este caminho, faz isto desta maneira, mas alguém que efetivamente interfira, tenha valor na nossa vida. Não é o Zé Ninguém que nós conhecemos há 20 anos, que só nos leva para maus caminhos, quando nos vem dizer: tu agora tens a mania que és coach, ou tu agora só queres é ler livros, tu agora já não vais para aqui beber cervejas comigo, tu agora já não vais para a noitada. Não é esse tipo de repreensão. É aquela repreensão positiva, aquela repreensão que nós maridos, atenção, estão a andar num caminho que não é tão correto, atenção à pornografia, atenção a isto, atenção àquilo, ok? Atenção à beberrice, à comezice, não é? Porque há pessoas que se distraem nestas pequeninas coisas, porque nenhum de nós, foi uma das coisas que nós também falámos na nossa aula há pouco, nenhum de nós nem muda assim, nem tem um resultado assim com uma coisa só, não é? Tudo são pequenas consequências empilhadas umas em cima das outras que ao fim de um tempo, ao fim de uma semana, ao fim de um mês, como vocês aqui têm seguido as vossas tarefas, ao fim de um mês há uma diferença grande. E às vezes é preciso fazer zoom out, é preciso, como dizia a Isabel ainda agora,
que quando vê no YouTube as suas primeiras palestras, vê uma grande diferença, não é? Porquê? Porque estamos a olhar não sei, Isabela, há quanto tempo atrás? Há um ano, se calhar, 2 anos. Há 2 anos? Portanto, olhar para há 2 anos atrás, já há uma diferença gigantesca. Porquê? Imaginem ações, quantas ações é que ela tomou neste período de 1 ano e no período de 2 e quantas é que vai tomar em 5, não é? Portanto, isto é muito importante que nós que entendamos a repreensão como algo positivo, não é? Positivo porque, primeiro, se for alguém que caminha connosco e nos fizer essa repreensão, é uma possibilidade de crescer, de melhorar, ok? Se eu não quiser saber, eu vou continuar na mesma, se calhar a fazer coisas menos boas. E depois o 33 diz-nos assim: a sabedoria ministra o temor ao Senhor e a humildade antecede a honra. Há também outras partes da Bíblia, também em Provérbios, que muitas vezes ele diz que para nós não nos colocarmos na fila da frente, porque pode aparecer alguém com uma honra maior do que a nossa e nós sermos colocados cá atrás e é uma vergonha à frente de toda a gente. E o bom é efetivamente quando nós servimos, quando nós somos humildes, temos esta humildade e acreditamos e fazemos e seguimos a palavra, porque ele é que vai ser aquele que vai usar alguém, não é ele próprio, normalmente usa alguém, que diz assim: olha, Ricardo, olha, Priscila, olha, Alice, Ana, venham, Alex, Aline, venham aqui para a frente. Venham, ocupem aqui estes lugares que dizem reservado. Vocês sabem que eu tive, não sei se sabem, mas alguns sabem, a Priscila pelo menos esteve lá. Eu estive agora no sábado a dar uma palestra no evento o Conectar, no evento do Rafael Rocha, e nós tínhamos ali uma área de reservado, não é? Que é aquela área onde todos gostamos de estar, aquela área que é mais próxima do palco, onde estão as pessoas, e quando nós ali chegamos, há alguém que nos diz: olha, não, os vossos lugares são aqui. Portanto, e é isto que nós devemos procurar, e para isto é preciso termos esta humildade e acreditarmos nele e seguirmos e acreditarmos também no processo. Mas sem mais demoras eu vou entrar, isto foi apenas aqui uma introdução, meia aula já, se isto for bem esmiuçado é meia aula, mas vou entrar um bocadinho mais de acordo com aquilo que me pediram para falar. Portanto, eu acho que se todos vocês aqui estão, não estão aqui para perder tempo, estão aqui porque algo dentro de vocês vos diz que vocês querem crescer, vocês querem alinhar, querem viver uma vida diferente. E hoje não vamos falar de fazer mais coisas, vamos falar de parar, alinhar e posicionar. Eu estou a usar algumas coisas porque, à medida que eu estou a falar, estou-me a lembrar de coisas que falei na aula anterior para os meus mentorados. E uma delas é tão simples como isto: se eu não souber qual é a direção que eu quero tomar, qualquer decisão me serve, qualquer posicionamento me serve, que é aquilo que vos vou falar hoje um bocadinho. Portanto, se eu não definir na minha vida que quero ir para Lisboa, tanto me dá o caminho que vai para o Porto, como o caminho que vai para o Algarve, como o caminho que vai para a Espanha, para outro lado qualquer. Portanto, há algo que é muito importante, que eu tenho que alinhar, eu tenho que saber o que quero. E só depois de eu criar uma direção é que eu começo a perceber: espera aí, eu quero ir para Lisboa. Se aqui a seta diz Porto, se calhar não é por aí, porque é um sentido contrário, não é? Mas nós temos que conseguir criar este alinhamento para depois nos posicionarmos, ou seja, para depois tomarmos as decisões que nos vão levar até a essa meta. Muitas das vezes nós perdemos-nos um bocadinho com a vida
porque temos excessos de tarefas, temos decisões que devíamos ter tomado, se calhar, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Se calhar não. Nós já sabemos o que é que devíamos fazer e não fizemos, mas nós sabemos. Mas lembrem-se de uma coisa: não tomar essa decisão também é uma decisão. Querer ficar na zona de conforto, não fazendo aquilo que vocês sabem e que na vossa cabeça também já sabem que o deviam ter feito há mais tempo, é uma decisão. E a pergunta é, nem é, às vezes, o que é que eu posso ganhar com esta decisão? É o que é que eu estou a perder? Porque lembrem-se, tempo. Quem é que acha que a Priscila não pode falar, a Isabel também não. Quem é que acha que tempo é dinheiro? Levanta assim a mão. A Ana. Mais alguém? O Ricardo está mexendo na cabeça, não sei se é para levantar a mão, se é tempo é dinheiro ou não, mais ou menos. Vou-vos dar o exemplo que dei na palestra. Eu disse a Priscila não, porque ela esteve lá e, portanto, já me ouviu falar sobre isto. Mas a pessoa que vocês estão a modelar durante este mês é o Steve Jobs. Alguém sabe onde é que está o Steve Jobs hoje? Eu não sei se é hábito vocês interagirem, se querem mexer, abrir micros, isso, se não. Pronto, o Steve Jobs morreu, não é? Com cancro no pâncreas. E agora a pergunta é, ele na altura era o homem mais rico do mundo. E a pergunta é, quantos dias é que ele conseguiu comprar de vida? Com a sua riqueza toda? Então, tempo é dinheiro? É que se tempo for dinheiro, eu com dinheiro consigo comprar tempo. Quanto tempo é que o homem mais rico do mundo conseguiu comprar para lá daquilo que Deus lhe destinou? Alguém ainda tem dúvida que tempo não é dinheiro? Tempo é vida. Alguém ainda tem dúvida que tempo não é dinheiro? Vou-vos dar outro exemplo. Alguém aqui é pai, mãe? Eu sei, alguns sei, outros não. Há pessoas que eu não conheço. Se levantem só a mão se são pais, ok. Ok. Os que têm câmara ligada, os bonitos, os outros não dá para ver. E a pergunta é: quanto é que o vosso filho paga para vocês estarem meia hora, 1 hora a brincar com eles, a fazerem coisas com eles? Ou estarem com eles? Paga-vos alguma coisa? Não. Então, tempo não é dinheiro. Porque se vocês gastam tempo com eles e não estão a receber nada, estou a falar de dinheiro, estão a receber coisas muito mais importantes do que o dinheiro e que o dinheiro não compra, que é o amor deles, que é aquilo que se não for vivido nesta altura, se calhar enquanto eles são mais novos, quando eles forem maiores, eles é que não querem saber de vocês, não é? E por isso é muito importante a fase em que eles são miúdos e nós gastarmos algum tempo com eles. Por isso, tempo é vida, não é? Tempo é vida. E nós, muitas vezes, com o excesso de tarefas, sabendo que precisamos rapidamente de tomar uma decisão, não tomamos, estamos a gastar vida. Estamos a deixar de ter algo, de ser algo, de poder fazer algo diferente. Pode ser uma decisão de mudar de negócio, pode ser uma decisão de mudar de casa, mudar de trabalho, pode ser mudar, deixar para trás alguns amigos que vocês já sabem que têm que deixar e que deviam ter deixado há algum tempo, mas aqui a parte emocional, a parte sentimental custa. Mas lembrem-se sempre, pode não ser o que é que eu vou ganhar, mas o que é que eu estou a perder. O que é que eu estou a perder por não ir para uma próxima fase, por não avançar para um próximo nível. E muitas das vezes isto não tem a ver com capacidade.
Às vezes é só a falta de posicionamento. Imaginem, um homem, uma mulher sabe o que é que tem que fazer. Tem conhecimento, tem ferramentas e às vezes já acorda cansado. Reage ao dia em vez de o governar. Ou seja, as tarefas às vezes são tantas que eu diria que entramos no automático. Ou seja, nem pensamos, sabemos que temos que acordar a esta hora, que virar para a direita, pôr os pés no chão, meter os chinelos, ir lavar os dentes, ir comer, blá blá, e as mulheres então, quem tem filhos, pior ainda, não é? Portanto, são tantas as coisas, tantos os afazeres que têm para fazer que diria que reagem à vida desde a hora em que acordam até a hora em que se deitam. E é importante parar, perceber onde é que estou e procurar ser eu a governar, entre aspas, no caos onde estou inserido, que é aquilo que eu criei, amigos. Não foi ninguém que criou por vocês, fomos nós que o criámos, não é? Porque nós, antes de existir, o dinheiro já existia ao tempo, sem dúvida. O dinheiro é apenas e só, como dizem na plataforma, uma energia de troca. Foi algo que foi criado apenas e só para facilitar as trocas. Eu produzo milho. Ali o Ricardo ou a Ana produzem café. Eu quero café, eles querem milho. Em vez de, e criando aqui uma terceira pessoa que até tem, sei lá, batatas. Todos nós queremos as coisas uns dos outros. O que é que se criou? Criou-se um valor. E usando este valor, eu já não preciso de primeiro trocar o milho por café para depois ir trocar por batatas. Não. Ok, aquilo que eu te vou dar vale X, agora vou pegar neste X e vou comprar o que eu quiser. Portanto, foi assim que nasceu o dinheiro. O dinheiro não existia no tempo de Adão e Eva, no tempo de alguns destes senhores lá atrás. E eu entroncando isto aqui novamente na Bíblia, alguém conhece a história de Marta e Maria? Diz-vos alguma coisa? Ali a Isabel já vi que sim. Não, a Ana também não, o Ricardo também não. Marta e Maria eram duas irmãs que acompanhavam Jesus Cristo. E, uma determinada altura, Jesus Cristo vai à casa delas. Portanto, elas eram irmãs, viviam na mesma casa. E uma delas, que era Marta, não parava quieta. Era os afazeres da vida. É um pouco isto que eu vos estava a dizer. Ou seja, andava atrás para a frente a servir, a levar, a trazer, para trás e para a frente. E Maria escolheu a melhor parte. A Bíblia diz mesmo isto. Maria escolheu a melhor parte. O que era a melhor parte? Foi ficar sentada aos pés de Jesus a ouvi-lo falar. E reparem, são duas irmãs que viviam na mesma casa e uma optou por uma parte e outra optou por outra. Eu vou ser muito sincero convosco. Esta palavra sempre me fez confusão. Porquê? Porque eu sou aquela pessoa que gosto de servir, não gosto de ficar. Como é que é de dizer? Deixem-me só tirar daqui isto, que apareceu-me aqui uma mensagem, eu carreguei no sítio errado, já desapareceu. Faz-me confusão ver as outras pessoas a fazer e eu não ajudar. Isto, se calhar, na vossa vida, quando, não sei, vou falar mais para as mulheres, porque as mulheres é que são mais destas coisas. Vê um prato fora do sítio, vai e arruma. Vê um talher fora do sítio, vai e faz. Vê uma coisa do filho que ficou fora do sítio, vai e faz. Ou seja, estão constantemente a fazer coisas que poderiam perfeitamente dizer: olha, quem é que deixou isto aqui? Foi fulano tal, então arruma. Olha, isto ficou no chão. Olha, anda cá, apanha e guarda. Delegar, criar hábitos para que as coisas sejam feitas. Mas, voltando aqui para não fugir muito disto, sempre me fez, confesso, uma certa confusão, porque, ora, estando Jesus na minha casa, eu decidi, não vou fazer nada e vou-me sentar aqui a ouvi-lo. E a outra pessoa que decidiu, eu vou servir, eu vou andar aqui a correr e a trazer os pratos e a trazer pão e a trazer isto ou aquilo ou aquilo outro, é falado na Bíblia que Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, que foi sentar-se a ouvir a palavra. Provavelmente
a esticar a sua mente, não é? Porque quem estava presente com Jesus seguramente esticou largamente a sua mente. E, portanto, como isto hoje é sobre posicionamento, a posição que Maria tomou é diferente da que Marta tomou. E isso cabe-nos a nós fazer esta escolha, não é? E Jesus não disse que Marta estava errada. Disse é que ela andava ansiosa, andava inquieta para cumprir com tudo aquilo, porque não é sobre estar no lugar certo, é estar no posicionamento certo, estar no local certo, na hora certa. E isto é o posicionamento, não é? Ter um espírito alinhado, ter uma mente organizada, tomar decisões que sejam coerentes, não é? Quem tem este posicionamento não reage ao caos, não está em constante desassossego, não é? Portanto, ele governa sobre o ambiente onde está. Pode entrar em caos, mas rapidamente para, ok, vamos lá organizar aqui as nossas ideias, vamos lá, ou seja, deixar de reagir. E para isso eu ensinava algo que se calhar vocês já ouviram também, que é o VF, o VD e o VL. Alguém já ouviu isto? Levantem-me só a mão se sim ou não. Se sim, eu passo à frente, se não, dou uma explicação que é 1 minuto. Ok, não levantaram a mão. VF, vê e faz. Vê e faz. Muitas das coisas que nós temos na nossa vida e que temos que constantemente andar a reagir é porque nós vimos, gastamos a nossa atenção neste momento e não resolvemos na hora. Dissemos assim: eu já vejo, eu já faço, eu já trato. Quando muitas coisas podiam ser feitas naquele momento, eu vi, fiz aquela ação, está resolvido, já não fica aqui a ocupar espaço. Já não preciso de reagir de futuro. Porque senão, hoje é algo que é importante, amanhã é obrigatório ou emergente. E, portanto, vê e faz. VF, escrevam. VF, vê e faz. VD, vê e delega. Ou seja, vês e dizes: quem é que pode fazer isto por mim? Vou e passo. E passo, mas tenho que ter um cuidado. É mais tarde perguntar: olha, já fizeste? Está feito? Ok, está resolvido. E depois um que é terrível, que é VL, que é vê e lixo. Porque muito daquilo que chega até nós é lixo que nós gostamos de guardar para enfeitar casas, para enfeitar prateleiras, para enfeitar gavetas, para enfeitar. Eu fiz uma limpeza, nem vos digo, há umas semanas, agora quando houve estes feriados, vocês não imaginam, eu tenho agora aqui o escritório todo muito arrumadinho, vamos ver quanto tempo, mas para já está. E porque isto é das coisas que é muito importante, é nós limparmos a nossa vida, a nossa casa, de coisas que não servem para nada. Aquela ideia de, eu vou pôr isto aqui porque amanhã, quem sabe, ainda posso usar. E depois vão a ver e aquilo fica ali 1 ano, 2 anos, sem nunca ser usado. Também sei que quando deitamos fora, na semana a seguir era preciso. Também sei que isso às vezes acontece. Não sei se acontece convosco, mas comigo já aconteceu mais que uma vez. Depois das coisas irem fora, disse: olha, agora afinal aquilo tinha dado jeito. Mas a questão é que isto ocupa tempo, ocupa espaço que deveria estar livre para nós andarmos de forma diferente, reagindo menos e governando mais. Ok? Portanto, ferramentas acho que todos vocês já têm. Conteúdo acho que é coisa que não falta. Fé acho que também. Já fui de férias por conta de vender entulho. Porque poderia vir a precisar. Boa, Isabel, essas são as melhores férias. Essas são as melhores, daquelas coisas que a gente não. Olha, eu infelizmente não tenho essa. Não é, não tenho. Não quero ter essa capacidade de pôr à venda e não sei o quê. Claro, se for um carro, está parado, já meti à venda, não é? Claro.
Aliás, tenho neste momento, tinha aqui 2 carros que já estavam parados há uma série de tempo e entreguei-os para, estão no stand à espera de vender um deles, o outro já foi. Mas lá está, são aquelas coisas que ficam a dar despesa, a dar trabalho. A pessoa cada vez que passa ali e olha, diz, epá, lá está aquilo. Eu não sei se sou eu o único que passa por estas coisas. Se vocês também vos acontece o mesmo. Se isto vos diz alguma coisa, diz, ok. Ahm, ou seja, eu dizia-vos que todos nós temos conhecimento, todos nós temos fé, todos nós temos tudo isto. Agora, saber tudo isto não chega, não é? Nós sabermos que isto é assim, alguns de nós já sabemos, não é? Ou já sabíamos. Agora, a questão é preciso é alinhar, é preciso é parar, porque enquanto nós, diria que eu vou falar assim um bocadinho mais de fé, não é? Portanto, enquanto nós não paramos para ouvir a Deus, nem tudo o que aparece é para nós. Muitas vezes nós agarramos tudo à nossa volta porque pensamos que somos nós que temos que fazer tudo. Somos nós que. Outra coisa, perfeccionismo, alguém tem? Alguém acha que é quem faz melhor do que os outros todos e por isso tem que ser eu a fazer? Alguém acha isso? É? Pois é. Portanto, isso é algo que é muito importante. Nós, às vezes, por causa deste nosso perfeccionismo, queremos ser nós a fazer tudo, queremos ser nós a dominar tudo. E às vezes é preciso delegar. Delegando, mas estando atento. Se estivermos a falar de. Ok. Se estivermos a falar de, de, de uma empresa, de colocar um funcionário. Vou dar ali o exemplo do Ricardo, que se calhar vai ser mais fácil. O Ricardo faz tatuagens. Se ele quiser colocar uma pessoa nova, ele não vai chegar e dizer assim: olha, toma lá os meus clientes e tatua para aí de qualquer maneira, não é? O que é o ideal? O ideal é: olha, tu vais passar a trabalhar comigo, importantíssimo encontrar pessoas simples, não é simplórias, simples, com um coração ensinável e leais. Lealdade é das coisas mais importantes na vida. Isto não tem aqui a ver com o tema, mas é muito importante. Nós às vezes vemos pessoas, eu vou-vos dar um exemplo completamente maluco. O Sr. Trump. Isto às vezes há interesses pelo meio, mas eu vou-vos dizer isto. Ele meteu pessoas a trabalhar com ele, não foi pela competência destas pessoas. Foi de certeza absoluta pela lealdade destas pessoas, que são aquelas pessoas que perante a crise não viram costas ou não vão falar com o jornal A ou com o jornal B ou com o jornal C. Não lhe vão dar uma facada quando o apanharem de costas ou quando o apanharem um bocadinho mais manco. Percebem esta coisa aqui da lealdade? Às vezes nós olhamos para um primeiro-ministro ou para alguém que diz assim: epá, escolheu fulano tal que não é o melhor, mas se calhar é o mais leal. Se calhar é aquele em quem mais confia. Isto devia ficar aqui no vosso interior, porque isto é muito importante, muito mesmo. Porque, tecnicamente, isso compra-se com dinheiro. Técnicos compram-se. Lealdade não se compra. Lealdade adquire-se no processo. E isto é muito importante, mas pronto, foi só aqui uma à parte, isto, quando começamos a falar. Oh, Isabel, eu não sei quanto tempo é que nós temos para. Quanto tempo é que eu tenho para acabar? Se estão todos com vontade de ir embora, que eu me calo já. Tu Se és querem que eu livre, tu continue. és livre. Posso continuar a dizer mais umas coisas, fazer estragos ou não? Bora lá, Sim? mão na máquina. E isto, pegando aqui no Ricardo, ou seja, ele arranja um novo colaborador. Primeiro diz, amigo, anda aqui para o meu lado e vais ver como é que eu faço. Como é que eu trato o cliente, como é que eu faço os desenhos, como é que eu vou, eu não sei se é isto que se diz, Ricardo, mas como é que eu vou picotar a pele, pronto, como é que eu vou fazer as coisas? Ok, vais para aqui, aprendes durante um tempo. A seguir, vais começar a fazer alguma coisa comigo a ver. Antes disto, perguntas-me quais são as dúvidas daquilo que estás a ver. Olha, porque é que fizeste isto desta maneira? Porque é que ali usaste a tinta não sei quanto e aqui a agulha não sei... Eu não sei se isto é bem assim, Ricardo, mas porque é que usaste a agulha assim, ou a agulha mais grossa, ou mais fina, ou usaste esta cor aqui e ali? Ou seja, vou tirando estas dúvidas. Depois, eu vou vendo esta pessoa a fazer.
E no fim, falamos um bocadinho, então agora explica-me lá o que é que correu bem, o que é que achas que correu mal, e depois a seguir vou deixá-lo fazer sozinho e ver o que está a fazer. E a seguir tenho uma pessoa treinada à minha imagem, claro que é uma pessoa diferente, não esperem o tal perfeccionismo às vezes dificulta-nos um bocadinho a vida, que é, nós olhamos e dizemos assim, epá, eu tinha feito, vou usar o Ricardo, tinha feito ali aquela letra um bocadinho mais recortada, eu tinha feito, mas ouçam, feito, já alguém sabe acabar esta história? É melhor que Perfeito. perfeito, exatamente. Feito é melhor que perfeito. É lógico que numa coisa visual como uma tatuagem tem que ficar bem, mas o Ricardo também não vai deixar o seu colaborador novo trabalhar sozinho enquanto ele não tiver confiança no trabalho que ele vai apresentar. Porque já viu outros trabalhos, porque já. Diz, Ricardo, querias dizer alguma coisa? Bom dia a todos. Eu ia só terminar aqui que era, acho que o importante mesmo é ter alguém neste aspecto com a visão que nós temos ou queremos alcançar. Porque a parte técnica vai-se treinando e nós vamos dizendo à pessoa e vamos pondo o cliente a par há um acordo. Ou seja, está preparado para ter este tipo de trabalho. Agora, conseguir criar uma equipa em que sejam leais, que era o que se estava a falar, é um pouco complicado hoje em dia, porque as pessoas tornam tudo muito útil. É a utilidade que está acima de tudo. Enquanto eu sou útil, as pessoas estão comigo. Quando chegam a um certo patamar, já acham que estão bem o suficiente para largar e esquecem-se de tudo antes. Ou seja, acho que aqui é um bocadinho a visão que eu tenho e que quero para a minha loja, até para o cliente quando entra, que muita gente não consegue atingir. É quase como entrar para uma comunidade destas. Há muita gente que não consegue ver o benefício de estar aqui, porque não tem a visão de onde quer chegar. Ou seja, está limitado àquilo. Pronto, para mim é só isto. É mais fácil estar aqui, não quero sair da zona de conforto. Isto acontece muito a criar equipa, para mim. Não sei se me fiz entender, mas Sim, 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 Ricardo. Para mim fizeste claramente. E isso é, é um dos grandes problemas de treinar pessoas. É um dos grandes problemas. Mas como é que se retém pessoas? Isso é outra parte importante. É quando eu vejo alguém que trabalha bem, que trabalha comigo, porque é que eu não o incluo de uma maneira diferente na remuneração da coisa? Muitos deles, como tu dizes, aprendem, criam o seu know-how, o seu clientes também, porque depois os clientes acabam por ir atrás, isto é um bocado como os cabeleireiros e outras. Portanto, as pessoas habituam-se a ser, neste caso, eu não tenho tatuagem nenhuma, ok? Pronto, não, não tenho. Eu já tinha falado disto com o Ricardo, porque eu tive a felicidade de o conhecer num dos IPs ali em Oeiras e gostei muito de falar com ele. E, esta é das partes mais difíceis de nós lidarmos. Aquilo que nos ensinam na plataforma é treinar gente, porque aquilo que é mais importante para Deus não são coisas, é gente. Agora, vamos olhar nós como humanos, quando eu transmito o meu conhecimento a outra pessoa e a outra pessoa se vai embora, é uma chatice. É uma chatice, porque neste caso do Ricardo passa a ser um concorrente, leva-lhe alguns clientes que antes até trabalhavam, até tatuavam com ele, mas é assim, isso é a vida e são as dores de crescimento. O que é importante? É aquelas pessoas que tu achares que são efetivamente de valor, é tu criares algo que as mantenha agarradas a ti. Como esta comunidade, tu acabaste de dizer, se tu sentes que há aqui valor, tu vais continuar. Por isso é que o Pablo tem tantos sócios. Já percebeste isso? E quando eu digo sócios, não tem que ser 50-50, não, mas ajudar a que estas pessoas de alguma forma compreendam que o negócio também é delas. Cada um tem a sua remuneração, tu és o dono da empresa, mas há aqui algo que é muito importante. Tu tens que ser o visionário da empresa. Os teus colaboradores não têm que ter essa visão, eles têm que participar da tua visão. Mas a visão é tua.
E infelizmente nós muitas das vezes somos, eu há pouco explicava isto também, a Isabel pode dizer, está a haver aqui algumas coisas que é uma segunda aula, mas nós temos que procurar deixar de ser o CEO da empresa, que é aquela coisa pomposa que nós gostamos de dizer, eu sou o CEO da isto ou daquilo, e passarmos a ser o CVO. Deixarmos de ser o Chief Executive Officer, portanto o gestor, o que põe a mão na massa, e passar a ser o homem da visão. Passar a perceber, por exemplo, dentro de uma loja de tatuagens, o que é que tu podes prestar a mais que a tua concorrência não presta. O que é que tu podes avançar mais no teu negócio que outros não avançam. Isso é algo que tu não podes nunca delegar a ninguém. E se estiveres sempre a taca, aí a picar, não é? Não tens capacidade para parar, posicionar-te e criares uma direção. E essa parte tem que ser sempre tua. E essa é a parte mais valorizável no meio do negócio. É tu transmitires a visão a quem está contigo. Agora, eu percebo essa frustração. Eu próprio, como português, e nós como portugueses, temos um pouco a mania de esconder tudo para nós. De eu é que sei, eu é que descobri como é que se faz e temos dificuldade em passar. Mas não há outra hipótese. E vocês, que já fizeram também o IP, sabem que aqui fala-se muito em servir. E servir é isto. É encontrar, por exemplo, eu neste IP, neste Connector, neste evento que houve, a maioria das pessoas que estavam lá com o Rafael Rocha estavam a servir de graça. Isto é que é lealdade. Isto é que é. Agora, dizes-me assim, mas eu já me apareceram aqui 7 ou 8 que eu ensinei, que eu não sei o que, e a seguir foram-se embora. Não eram a pessoa certa. Mas se tu continuares no processo, a pessoa certa vai aparecer. E hoje vais ter um, amanhã vais ter 2, que querem entrar por servir, tenta olhar sempre ao coração. Eu sei que nem sempre é fácil, porque nós metemos um anúncio, ou porque alguém nos aconselha a outra pessoa, e às vezes nós olhamos mais para a parte técnica do que para aquilo que aqui está. Mas algo que é muito importante e que eu aprendi neste processo é que, se isto for bom, tudo o resto é bom. O resto aprende-se. É aquilo que tu dizias há bocado. A técnica eu ensino. Dizias tu que o problema é a visão. O problema não é a visão. O problema é isto que aqui está. É que aquelas pessoas ainda não tinham isto para o teu negócio. Para ti. Não tinham a lealdade que tu precisas. Mas essas pessoas existem. Tens é que as saber escolher, mesmo não sendo aquele que faz o traço mais bonito, porque isso podes ser tu a ensinar. Agora, é algo que é importante, é nós compreendermos isto e percebermos que estamos num processo, vamos avançar e para podermos estar um passo à frente da concorrência, precisamos de tirar um bocadinho as mãos da massa e colocar as mãos na visão. Compreender a visão que podemos ter das coisas. Portanto, já para acabar, porque isto já está grandote, portanto, decidir com clareza, agir sempre com intenção, não façam as coisas por fazer. Infelizmente, muitas vezes é o que acontece na nossa vida, mesmo nas pessoas que trabalham connosco, é fazer de qualquer maneira e entregar de qualquer maneira. E quando estamos a tratar de clientes, procurem sempre, se o cliente pagou para 10, eu vou tentar entregar 11, 12 ou 13. Não entreguem 8, não entreguem 7, não entreguem 5, porque depois, um dia dizem assim, fulano tal deixou de vir, fulano tal deixou de estar comigo. Porquê? Porque eu, como tinha isto como garantido, comecei a entregar menos. E temos que fazer o inverso. Temos que nos posicionar de forma a que possamos meter-nos no corpo da outra pessoa e perceber como é que eu me sentiria se me entregassem este trabalho. Como é que eu me sentiria se me recebessem desta maneira? Como é que eu me sentiria se me entregassem isto que eu entreguei?
E quando nós fazemos isto, começamos a corrigir uma série de coisas. Dizemos, não, eu não gostava que me fizessem isto, eu não gostava disto desta maneira. E, portanto, isto permite-nos evoluir. Vou passar aqui esta parte. Quando nós estamos disposicionados, muitas das vezes decidimos pelas emoções, não é? Não decidimos pelo racional, limitamos-nos a reagir. E às vezes arrependemos-nos daquilo que... Porque as emoções são um bocadinho altos e baixos, não é? Se eu estou num alto, decido de uma maneira. Se eu estou num baixo, decido de outra. E isto tira-nos um pouco a clareza, não é? Sei que vocês têm também um desafio da alimentação, não é? Tirar o açúcar aí do vosso dia a dia. Eu sei que se calhar para alguns não é fácil. Eu, pelo menos açúcar refinado, tipo café e outras coisas, não utilizo. Sou capaz de comer se tiver na confecção de um bolo ou de outra coisa qualquer, mas açúcar já não tiro. Também sei que vocês têm aí uma atividade física que todos têm que fazer. E eu aqui queria vos dar também assim muito rápido, muito rápido. Eu neste, só um exemplo, não é para dizer que sou melhor ou pior, mas isto tem a ver com as decisões e com o posicionamento que nós tomamos perante a nossa comunidade. E vocês têm aqui uma comunidade, não é? Eu no sábado fui ao Porto, portanto eu sou aqui de Odivelas, da zona de Lisboa, saí de casa eram 6 da manhã, e fiz a palestra, estive lá até ao final e cheguei a casa, eram 5 para a meia-noite. E eu todos os dias instituí, e as pessoas que aceitaram o desafio connosco, fazer no mínimo 30 minutos de atividade física. Portanto, eu cheguei a casa, troquei a roupinha, fui lá para baixo para o ginásio, porque eu montei cá em casa para facilitar um ginásio, e fui para a bicicleta fazer 10 quilómetros. Portanto, as pessoas que andarem comigo não vão ter desculpas porque eu não lhes dou a possibilidade de terem desculpas. Porque se eu próprio criar desculpas para mim, vou aceitar as desculpas de toda a gente. Agora, se eu próprio tomar a decisão de fazer as coisas certas, de fazer aquilo com que me comprometi e seguir nessa decisão, nesse posicionamento, eu depois também não aceito desculpas de terceiros, não é? Portanto, isto é algo que é muito importante, porque o nosso corpo influencia a nossa mente. Dizem assim, mas fazeres meia hora todos os dias faz alguma coisa. Não traz grande mudança, a não ser o teu cérebro dizer assim, então mas tu saíste às 6 da manhã, conduziste 6 horas, 3 para cima, 3 para baixo, foste palestrar, foste não sei o quê, já chega, não precisavas de fazer. Só que tu vais dizer ao teu cérebro, não amigo, eu tenho um compromisso. Eu não aceito desculpas. Cheguei a casa, troquei de roupa, calções, t-shirt, bicicleta, taca, 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 Instagrams, não sei o quê, aproveitei para postar algumas coisas e não me deixei sabotar pelo maior sabotador que nós temos. E se eu entrar por aí, temos outra aula e, portanto, não pode ser. Portanto, lembrem-se, a pessoa que vocês estão a modelar este mês, Steve Jobs, não fazia tudo, ele só fazia o essencial, ele só era o tal visionário. Ele foi aquele que chegou, olhou para um BlackBerry cheio de teclas, não é? Quem se lembra dos BlackBerrys antigos, cheios de teclas, e disse assim, meus amigos, os telefones de hoje em diante vão ser sem teclas, só quero uma tecla aqui. Ele foi o visionário. Quem é que fez este trabalho? Foi o Steve Jobs? Não. Foram os engenheiros dele. Mas ele é que teve a visão para dizer, eu quero acabar com as teclas, só quero uma tecla para ligar e desligar. E quando lhe apresentaram o iPhone, quem se lembra ainda do iPhone que tinha uma bolinha assim no meio que ligava e desligava. E ele a determinada altura diz assim, amigos, agora eu nem esta quero. Agora quero isto sem nada. Quero só um ecrã onde eu possa mexer. E o que é que temos hoje em dia? Acham que houve alguém que dissesse, isso não dá para fazer. Isso não dá, isso é complicado. Acham? Deve ter havido muita gente, não é? Só que ele disse, amigos, a direção é esta. Desenrasquem-se, façam, arranjem quem possa trabalhar convosco. E o que é certo é que estes são os que perduram, são os que ficam para a vida. Onde é que está o BlackBerry?
Eu, por acaso, na palestra, alguém me foi descobrir que agora eles acho que estão a tentar lançar um com um bocadinho mais de ecrã e na mesma com teclado. Vamos ver se pega. Isto tem tudo a ver com as modas, mas o BlackBerry, na altura, que era o que servia, porque tinha umas mensagens específicas, eu nunca tive, mas tinha umas mensagens específicas que dava para uma espécie de um messenger próprio que dava para não sei o que para mandar e sem se pagar na altura em que se pagava as mensagens e essas coisas, tinha ali alguns benefícios, não acompanhou a evolução e foi-se. Termino com o seguinte: de tudo aquilo que vocês tiverem que procurar, procurai primeiro o reino. Portanto, Mateus 6,33 diz-nos isto: para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ok? Se nós andarmos só atrás das coisas, se calhar já não vamos ter aquilo que ele deixou escrito para nós, não é? Pensem um pouco onde é que está o vosso caos, pensem um pouco se estão ou não a assumir o vosso caos ou se estão a reagir. Pensem um pouco onde é que vocês precisam de se posicionar, em que área da vida, se é na família, se é na empresa, se é como empregados, se é como patrões. Pensem um pouco onde é que vocês precisam de parar para procurar não o que está lá fora, mas o que está dentro de vocês. Porque a maior parte das respostas estão dentro de nós, não estão cá fora. Porque senão vinham com o tal conhecimento. Já repararam que nem todos os doutorados são ricos? Já pensaram nisto? Doutorados são aqueles que fizeram uma licenciatura, fizeram um mestrado e a seguir fizeram um doutoramento. Estamos a falar só de faculdade, normalmente 3 e 2, 5 e mais 5, 10 anos. Se nós pensássemos que era conhecimento, então toda esta gente que fez este percurso todo académico era só ricos. E são. É que eu, quando entrei para a faculdade aos 45 anos, apanhei lá professores meus, doutorados, com um carro a cair de podre. E não tem mal nenhum disso. Lembro-me do professor de matemática, por exemplo, que era fantástico. Cada vez que o carro dele chegava, a gente ouvia que já sabia que ele tinha uma chiadeira. É o que é. A vida é de quem toma decisões, de quem se posiciona, de quem avança e de quem assume aquilo que decidiu fazer. Mas é preciso saber para onde quer ir. E isto, se nós pusermos Deus, e eu fiz lá uma, uma dinâmica sobre equilíbrio na vida, e depois, se quiserem vir a Lisboa ver, vêm na íntegra. E há já algumas coisas aí no Instagram onde eu falo do equilíbrio da vida e de quando nós colocamos Deus na nossa vida e nós, normalmente, quando a vida está bem, dizemos assim: Deus, deixa estar que eu faço. Quando a coisa está mal, damos-lhe as mãos e seguramos-lo e ficamos com ele. O problema é que quando a vida normaliza, quando a vida estabiliza, quando nós estamos bem, temos aquela tendência a dizer assim: deixa estar, Deus, que eu já sei, eu faço, não é preciso. E de repente a nossa vida começa outra vez toda e lembrar: Ele esteve lá sempre assim com as mãos, anda cá, anda cá. Nós é que muitas vezes tiramos as mãos, porque achamos que somos suficientes e achamos que somos capazes de fazer tudo sozinhos. Amigos, foi um prazer. Isabel, muito obrigado pelo teu convite. E sigam os códigos do feijão. Isto agora é o que está a dar, é os códigos do feijão. E se quiserem, venham ter connosco. O local ainda não sei, há de ser na plataforma, não sei ainda se será na parede ou se será já em Rio de Moro. Mas dia 11 de julho, cá vos espero, aqueles que entenderem. Ok? Isabela, obrigado por tudo. Uau, uau, uau! Gratidão, Laurentino. Foi aí uma lufada de ar fresco para este dia, para que realmente nós possamos sair do caos, não é? E irmos para a plenitude da vida em abundância. No frigir dos ovos é sobre isso
que se trata. Nós muitas vezes olhamos para o caos e somos reativos, como a Laurentino estava a dizer. E às vezes o que nos está a ser pedido é única e simplesmente para nós sermos o CVO da nossa própria vida, sermos os visionários da nossa própria vida, mesmo ao meio, ao caos, nós fazermos esse zoom out e percebermos, espera aí, se fosse alguém de fora, como é que agiria nesta situação? Porque quando estamos, o Tiago sempre fala, eu detesto pessoas emocionadas. Porquê? Porque nós, quando estamos emocionados, agimos muitas vezes na impulsividade e às vezes não é a melhor decisão. Então, que realmente hoje vocês possam perceber que existe um caminho, mesmo no meio do caos. Eu própria, a fase mais difícil da minha vida foi a alavanca para eu estar onde estou hoje e para eu ser quem sou eu hoje. Se eu não tivesse passado por essa fase difícil, iria continuar no ramo-ramo. Não sei quem estava aqui na live que fizemos estes dias do pós-IP, mas eu contei lá algo sobre o dinheiro. Não sei quem. Estava aqui alguém que viu a live. Então, eu contei lá algo muito rapidamente e para terminarmos, que durante muito tempo, eu trabalhei como diretora financeira e durante muito tempo passou por mim muito dinheiro nas mãos, muito dinheiro, todos os dias. Meus colegas até vinham à minha mesa e faziam foto e, enfim, brincavam com a situação. E um dia um colega disse-me assim, Isabel, se tu pudesses ter o dinheiro que passa pelas tuas mãos num mês na tua conta, o que é que tu farias? Alguém imagina qual foi a minha resposta? Alice, imaginas qual foi a minha resposta? Eu respondi, no alto da minha arrogância, nada. Sabem porquê? Porque os meus sonhos praticamente eram vagos, ou seja, eu nem sonhava sequer em ter mais nada, porque eu achava que tinha a vida, aquela vida a mim me bastava. Então, e eu nunca tinha viajado, entrado num avião, nunca tinha feito coisas tipo que para mim eram supérfluas, não faziam rigorosamente sentido nenhum. Então aquele dinheiro passava por mim e era exatamente igual como eu estivesse a contar, a pegar em papel. Eu nem sentia o cheiro sequer do dinheiro. Isto para vos dizer o quê? Muitas vezes as coisas estão à nossa frente, só que nós não tomamos a decisão, não sentimos a ambiência, nem sequer sonhamos com o próximo nível. É muito importante, como o Laurentino dizia, nós sabermos romper a nossa bolha. Nós termos curiosidade de espreitar. Deixa ver o que é que está a acontecer ali fora. Como é que eles fazem para chegar a determinado sítio? Como é que eles chegaram até ali? Qual é a sensação? Ainda sábado, no evento, estávamos sentados à mesa e estávamos a falar sobre cirurgia estética. E eu até comentei com a rapariga que estava ao meu lado e disse assim, tu costumas ter este tipo de conversas nas mesas do teu dia-a-dia? E ela disse, não, de maneira nenhuma. E eu estás a ver qual é a importância de nós estarmos em ambientes completamente diferentes, estarmos a falar com pessoas que estão acima do nosso nível. Para nós pode não fazer sentido hoje, mas a partir do momento que nós começamos a viver com essas pessoas e não estamos a falar de futilidade, alarga-nos completamente a visão. Quando nós começamos a ver que tenho uma colega que tem uma bolsa de 1.200 euros, nós começamos a evoluir e a querer conquistar isso também. E não é sobre a bolsa, é sobre um posicionamento. É sobre nós nos permitirmos viver com aquilo que é bom. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas foi-nos ensinado que aquelas crenças todas que já nos foi desbloqueado no método IP, no pós-IP, que o dinheiro é sujo, o dinheiro só é rico, o meu pai dizia isto, só é rico quem é trafulha. Ou seja, há uma série de crenças que nós efetivamente carregamos e depois achamos que temos que levar isso para a vida inteira. Mas quando acessamos novos ambientes, nós rompemos essa bolha e dizemos, caramba, porreiro, fixe. Estes dias eu orientei uma das mentoradas do Nexus a que ela saísse e se permitisse fazer um test drive. Vocês não imaginam como foi desafiador para ela.
Um test drive é gratuito, gente. Tu não precisas investir dinheiro nenhum. Porque qual é a limitação de nós entrarmos num carro de luxo? Ok, nós não temos capacidade neste momento para comprar, mas vamos sentir, perceber como é que é o material, a textura, o cheiro do carro novo. Vamos sentir isso. Entendem? E eu, naquele tempo, pegava no dinheiro e, para mim, notas de 500 euros, esqueçam. Era um papel autêntico, uma fotocópia, era igualzinho. Então é assim, nós realmente muitas vezes temos a solução da nossa vida, está nas nossas mãos e nós pura e simplesmente não acessamos porque achamos que aquilo não é para nós. Permitam-se. É isso mesmo, Priscila. É isso. É ir. Sabem o que é que eu dizia? Eu dizia sempre ao meu marido: conduz tu, leva tu. Porquê? Porque eu tinha vergonha de passar mal nem saber conduzir um carro daqueles. Carro, caixa automática, enfim. Uma simples coisa. E ele, não, nem pensar. Então, olha, não saímos daqui. Pronto, ficava lá, à porta, à porta do stand e não saíamos dali. Porque ele obrigava-me a eu sentir também, eu ter o prazer de conduzir. Mas, claro, o nosso cérebro está sempre a sabotar-nos. Não, não vais fazer vergonhas agora, esquece lá isso. Faz de conta que tu estás a ser simpática, a passar para o outro. Gente, não deixem que isso aconteça. Meus queridos, eu queria vos perguntar, antes de terminarmos, qual foi o maior desafio esta semana? Se vocês quiserem compartilhar ou se quiserem depois enviarem-me no privado, fiquem à vontade. E queria também saber o vosso feedback. Podem me enviar no privado também ou lá no grupo, porque realmente nós às vezes temos uma dúvida e esta dúvida é a dúvida de muitas pessoas que não têm coragem de abrir a boca. E às vezes nós curamos outras pessoas só pelo facto de expor a nossa própria dúvida. Por isso, não deixem de ser intencionais, não deixem de expressar aquilo que realmente vocês sentem necessidade e ajuda. Nós estamos aqui efetivamente para avançar. Eu vou-vos chamar, o Tiago pediu para vos chamar para este método IP30 e então eu vou falar com cada um de vocês e saber também a vossa disponibilidade. E depois, outra situação que eu queria... ok. Laurentino, qual é então aí o desafio que tu tens de alimentação e de saúde para esta turma esta semana? Nós já fizemos o jejum, já retiramos o açúcar, já bebemos água, ou seja, a semana anterior, aí, direcionado pela Priscila, foi beber a quantidade de água necessária que o nosso corpo precisa. E agora queremos o desafio para esta nova semana, assim como um desafio também de exercício. Posso ser um bocadinho mais radical? Ou a malta Manda aqui não bala. gosta de radicalidade? Estamos aqui para isso, para subir de nível. Eu sugeria um dia de jejum completo. Não sei se isso vale, se não vale, Uau! Um dia à mas escolha ou fazemos todos o mesmo dia? o ideal era escolherem todos o mesmo dia. Imaginando, por Boa. exemplo, hoje já ninguém está preparado, mas amanhã ou na quarta-feira, por exemplo, e decidirem todos, os que entenderem, como é lógico, dedicarem um pouco mais de tempo também à oração e vão ver que o vosso sabotador vai pensar que vocês vão morrer. O vosso sabotador vai pensar que vos dá dores de cabeça. O vosso sabotador vai pensar que não podem viver com pouco açúcar no sangue. Mas sabem uma coisa? Ele, quando vir que que a vossa mente, que é o vosso coração, der indicação à cabeça e a cabeça disser ao fígado para processar gordura que tem lá armazenada e transformar em energia, vocês ainda se vão sentir mais enérgicos, ainda se vão sentir mais alerta, mais despertos do que quando comeram. Portanto, o desafio da alimentação é não alimentação um dia. E depois qual era o outro exercício físico?
Exercício físico. Eu vi que vocês tinham ali uma prancha, não é? Era fazer uma prancha e tirar fotografia. Pelo menos A prancha no. de 1 minuto e agora esta semana foi fazer 20 minutos de atividade física, ou caminhada, ou o que quiseres, mas garantir aí os 20 minutos de atividade física. Ok. Não, eu aí só vos digo uma coisa: é assumirem a decisão que tomaram. Porque para uns, se calhar pode ser, por exemplo, eu não corro. Não é não corro, eu corro menos do que. Bem, praticamente não corro. A minha atividade física é ginásio e é mais bicicleta. Porquê? Porque eu já fui operado aos dois joelhos, tenho um joelho já com certo desgaste e, portanto, se eu vos dissesse assim, vão todos correr um dia na semana ou 2 dias na semana ou correr 5 minutos, isto é variável, depende de cada um. Se vocês, eu só vos desafiava era nesta semana a não falharem. Quando eu digo não falharem, é cumprirem com a decisão, com o posicionamento que vocês tiveram perante o grupo. Ou seja, se vocês têm a decisão tomada de fazer os tais 20 minutos de atividade física, que durante esta semana não falhassem nem um dia. E eu digo-vos que no meu grupo, no grupo que eu lidero, que eu sou mentor, nós temos a atividade, não são 20, são 30, ok? São 30 minutinhos, mínimo. E pode ser aquilo que cada um quiser. Só que é uma coisa que temos que fazer. É mostrar que fizemos, ou seja, pegar uma foto, seja do telefone, seja do relógio, quem tem aqueles relógios de atividade, seja da máquina em que vocês tiveram, onde mostra que fizeram aquele percurso, ou aqueles quilómetros, ou o que seja, que é para que outros, como dizia a Isabela há pouco, se sintam também motivados a cumprirem com o seu objetivo. Portanto, há pessoas que, se eu dissesse vão correr, não vão fazer e têm uma desculpa para não fazer. Não podem correr. Andar, acho que toda a gente pode, não é? Mesmo alguém que não é o caso, não está aqui ninguém que tivesse uma cadeira de rodas, podia ir andar, não é? Com a cadeira, x 30 minutos. Portanto, mais do que dizer-vos qual é o exercício que vão fazer, a minha sugestão seria cumprirem todos os dias desta semana o vosso compromisso. Conforme eu vos dei o exemplo, quando fui para cima, para o Porto, e cheguei 5 minutos antes de passar o dia e comecei a minha atividade ainda aí. Muito bom. Parece-me excelente e nós temos um desafio ainda mais acrescido, porque se estivermos no MetTP, sabemos que aquilo é bastante intenso, mas não temos desculpa, Eu vou ok? ter que ir para lá já com o exercício feito, porque sabe-se quando começa, não se sabe quando acaba. Exatamente, muito bom. Perfeito, excelente, Laurentino. Bem, eu espero que vocês efetivamente estejam aí comprometidos. Temos aí a Aline também, que tem a palestra dela já agendada na plataforma para o dia 27, logo a seguir ao MedTP. Por isso, nós aqui só não evoluímos e só não nos conectarmos se efetivamente nós não quisermos. Por isso, aproveitem sempre todas as oportunidades, sejam intencionais. Eu posso vos dizer que este sábado eu fui para o Seja Nala sem vontade nenhuma, porque o meu filho ficou a chorar em casa que não queria que eu saísse. E o coração de mãe foi bastante abalado, no sentido de ter que o deixar, mas eu percebi que existe um propósito muito maior do que muitas vezes atender os nossos filhos, que é prepararmos uma próxima geração. E lá na frente ele vai perceber que o posicionamento da mãe foi muito maior, ou seja, ele não ficou abandonado, ele ficou com o meu marido, com a irmã, Claro. mas o facto de a mãe se posicionar talvez resgatou mais vidas do que ele ter ficado com ele e talvez deixemos o mundo muito melhor para eles poderem viver do que se nos acanharmos e nos limitarmos. Por isso que vocês também sejam inspirados no dia de hoje, nesta semana, a romper muitas vezes aquilo que vos prende, que vos eu sou a porta, se alguém entrar em mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Uau, uau, é sobre isso, claramente. Tem aqui uma coisa que tem assim estas. E eu hoje disse: vamos ver o que é que Deus quer. E meti a mão e E saiu saiu. este.
Mas é sobre Fantástico. isso, ou seja, nós muitas vezes não saímos, não é? E efetivamente Deus tem pastagem para nós, não é? Deus É tem algo preparado efetivamente para nós. algo preparado para nós. Meus queridos, gratidão enorme. Laurentino, mais uma vez é uma honra muito grande podermos partilhar e eu poder partilhar e assistir a este teu transbordo. Estás uma verdadeira máquina cada dia mais, e é muito bom poder estar aqui a acompanhar essa evolução e esse crescimento e a vida as vidas que tu tens impactado também. Sem mais demoras, então vamos terminar aqui Dá o para nosso tirarmos uma foto ou quem tem dia, as câmaras desligadas ligar só assim para a foto ou não? Só os bonitos. claramente. Ai, Esqueçam lá o Aline! perfeccionismo. Ricardo, podes ligar só para tirarmos aí uma foto gira a todos. Sim, muito Alex, não rapidamente. sei se dá só para ligar. Miguel, só ligar e desligar assim muito rapidamente. Grande Alex, tudo bem? Sei que também já me segues, que eu já vi lá. Está aqui. Falta-nos aqui o Miguel, não sei se o Miguel e o Ricardo, não sei se vão ligar, se não. Isso. Então, olha, vamos tirar com os que temos. Vá, façam aquele vosso sorriso fantástico. Olha ali, maravilha. Ok. Vá, um abraço a todos, foi um prazer enorme, tá? Gratidão. Esperem aí pela minha mensagem que eu vou-vos ocupar ainda hoje, tá? Beijinho, fiquem bem. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Gratidão.